Oi, gente, vim mostrar pra vocês o laço que eu usei no bolo da bonequinha Me Too. E ele é super simples. Eu comecei fazendo um rolinho com a mão mesmo, com massa suficiente para você abrir uma tira de 13,5 por 4,5 de altura. Aí eu tô usando o rolo para ajudar a abrir e fazendo as marcações para cortar a tira. Eu tô usando a régua para cortar, porque eu acho mais fácil, mas você pode usar o estilete ou a tesouro que você costuma usar mesmo para cortar e não tem problema nenhum. Depois que a gente já cortou a nossa tira, a gente vai para a parte da colagem. Eu tô usando água porque a minha massa tá bem mole, mas você pode usar cola também. Eu dobrei as duas partes, juntei uma ponta na outra, para saber onde eu colocaria a água para colar a parte apenas de baixo do meu laço. Aqui eu vou unir as duas partes, dar uma apertadinha e virar a minha faixa ao contrário. E fazer o mesmo procedimento de colocar nas laterais e juntar uma ponta até o centro e o mesmo com o outro lado. Agora a gente vai colocar um pouco da água em uma das pontas e unir os dois lados do laço. Toda essa parte de cortar a tira e a colagem, a gente vai fazer mais uma vez com outra massa, pra gente ter duas partes para unir depois. Eu não coloquei no vídeo porque o procedimento é exatamente o mesmo pro outro lado e ia ficar muito comprido. Eu tô colocando um potinho daqueles que vem a miçanga só para o meu laço secar armado. Agora a gente vai pegar outra bolinha de massa, só que dessa vez a gente vai abrir outra tira com 13 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Depois que a gente cortar, a gente vai fazer uma marcação bem no centro dessa fita. Nesse caso, o centro vai ficar nos 6,5 centímetros. Agora eu vou pegar de novo a minha cola ou a minha água. E a marcação que a gente usou no meio, você vai usar para seguir onde você vai passar essa cola, porque a gente vai fazer o mesmo procedimento que fez no começo lá com as pontas do laço. A gente vai passar a cola no meio, juntar uma ponta com a outra. Depois, a gente vai virar ele ao contrário, exatamente como a gente fez nas laterais do laço lá no começo do vídeo. Vamos passar a cola e a gente vai pegar aquela ponta que tá pra baixo e trazer pro meio de novo. E fazer a mesma coisa dos dois lados. Nessa parte, você pode apertar bem nos meios, tanto para colar, quanto para ficar bem marcado esse vinco que tem no meio. Porque é ele que vai dar a sensação de que a gente amarrou o laço quando a nossa peça estiver pronta. Agora a gente vai para a parte da montagem. Para essa parte, a sua peça tem que estar um pouco ressecada. Não pode estar completamente seca, porque a gente ainda vai torcer uma parte de baixo do laço. E nem totalmente mole, porque a gente vai virar o laço de cabeça para baixo e vai danificar se tiver molhado. Agora a gente vai usar mesmo a cola branca, apenas para unir uma parte do laço na outra. Agora a gente vai pegar a terceira parte do nosso laço e vai dobrar, juntar ele ao meio e colar no meio das outras duas partes que a gente acabou de colar. Pronto, o nosso laço já tá praticamente pronto. Caso você queira um laço simples, esse vídeo acaba por aqui e é só você fazer o acabamento juntando as duas partes com uma outra tirinha de massa. Mas como a gente ainda tem
aquele detalhezinho dos botões, nosso vídeo continua. Eu tô usando um pincel modelador só pra juntar uma partezinha da massa que tava desgrudando. Mas se o seu já grudou perfeito, não tem necessidade. Agora a gente vai reservar esse laço, esperar ele secar mais um pouquinho, enquanto a gente faz os botões. O nosso laço tem 3 botões, então você vai precisar de 3 cores de massa. A gente vai fazer uma bolinha, achatar um pouquinho. Eu usei o rolo só pra ficar mais liso a superfície, mas não aperta muito porque ele tem que ficar bem grossinho. Agora eu tô usando um cortador que faz parte do alfabeto da Blue Star, só pra fazer o contorno do nosso botão. Não precisa apertar até o fundo, porque senão você vai cortar o botão e não vai dar o efeito que precisa. Você pode apertar um pouquinho no meio pra ele ficar bem rente o risco. Com a ajuda de um palito de dente, eu fiz os 4 furinhos do botão e fui ajeitando pra ele ficar bem bonitinho e sem nenhuma marcação. E pra dar só um acabamento melhor atrás, eu dei uma cortadinha com uma tesoura pequena nas rebarbas que ficaram no palito na parte de trás do botão. Agora a gente vai para a finalização do nosso laço. Agora com ele um pouco mais seco, a gente vai cortar os barbantes. Eu não vou dar medida porque isso depende muito do tamanho da base que vocês vão usar, mas é suficiente para você dar um nó atrás e ele ainda ficar sobrando um pedaço para pendurar o nosso botão. Agora vai virar o nosso laço do lado contrário, que vai ficar grudado no bolo para o nosso nó ficar escondido. Passa o barbante por baixo, dá um nozinho, eu dei 2 por questão de segurança, e faz o mesmo processo com os outros 2 barbantes. Agora a gente vai cortar o excesso e virar o nosso laço pra frente. Esse corte eu fiz seguindo a base que eu ia usar, que é uma de 10 centímetros. Mas você pode encostar o laço agora na sua base e ver qual o tamanho melhor do corte do barbante. Agora eu vou organizar os botões na ordem que eu quero. E para colar eles, eu vou usar a cola normal, branca, com um pouquinho de massa. Então, eu vou passar a cola branca, encostar no barbante e atrás vou colocar um pedacinho da massa e unir. Como o meu laço vai ficar grudado no bolo e não tem necessidade disso aparecer, eu não juntei bonitinho as partes. Mas caso o seu laço vá aparecer todos os detalhes do botão, então você pode pegar um pouquinho de água só para unir melhor as partes. E aí a gente vai repetir o processo com os outros 2 botões. Agora a gente vai fazer a parte do meio do nosso laço para dar o acabamento. Eu não medi essa parte porque eu fiz no olhômetro mesmo, mas ficou em torno de 1,5, 2 centímetros de largura. E eu também não deixei ele muito achatado, ele tá um pouquinho mais grosso. Vocês vão ver que na hora de amarrar o laço atrás, ele vai dar uma interferência aos barbantes que a gente pendurou. Eu tinha colocado ele só pro lado e fechado o laço normalmente, onde tá a setinha. Só que depois eu achei que ficou meio estranho. Então, eu recomendo que vocês puxem ele um pouquinho pro lado e depois dê o acabamento, que aí ele vai ficar exatamente no centro e bem mais fácil de manipular. Agora a gente vai para a parte do acabamento da nossa peça, que é o sombreamento. Eu tô usando giz pastel seco, mas você pode usar o oleoso ou até a sombra de maquiagem mesmo, que dá super certo. E eu não uso, pelo menos nessa peça, muito a regra da iluminação, de você ver de onde tá vindo o ponto de luz
e escurecer apenas onde tá o sombreamento. Eu fui mais por onde, tipo, por exemplo, tinha amarração, que eu sabia que tinha que ter um pouco, tipo, mais de sombra e ser escuro, mas isso eu acho que vai de preferência e quem tem costume de fazer o sombreamento, eu acho que já tem uma regra pra seguir, então façam como vocês acharem melhor. Eu não gosto muito da regra do sombreamento, principalmente para bolo, porque eu acho que a gente vê o bolo de vários ângulos, então meio que acaba sendo falha essa regra. Então eu prefiro já olhar os pontos que, tipo, eu acho que o sombreamento vai ficar legal e realmente escurecer a peça. E o nosso laço já tá pronto. Pra você poder colocar na base, é só colocar um pouquinho de cola instantânea e segurar uns segundos que ela já fixa. Espero que vocês tenham gostado e quando fizerem o laço, marque o @ da Coração de Isopor lá no Instagram pra gente poder compartilhar o trabalho de vocês. Até o próximo vídeo!